porque isso acaba sendo para nós um ponto importante de comunicação e de armazenamento mesmo de informação. Então, as aulas estão sendo gravadas, a Juliana tem me passado os áudios, os vídeos das aulas, e assim que finalizar essa aula de hoje, eu consigo fazer a organização desses vídeos e submeter para todo mundo. Acho que a pessoa já começou, mas relembrando, o pessoal que está presente, dá um ok no chat, que ele fica para que a gente possa trabalhar a lista de chamada. E com isso, então, a gente dá início a essa terceira etapa, esse terceiro dia de encontro. Bom, hoje a gente acaba estando diferente do que o que a gente era no dia anterior. Então, eu queria ver se a gente conseguia retomar algum ponto para a gente poder, então, estabelecer essa conversa do dia de hoje. Se alguém quiser retomar alguma coisa, a gente parte daí. Se não, a gente dá continuidade de onde a gente parou da conversa passada. Só fazendo um apanhado geral para quem está chegando, a ideia inicial foi trabalhar alguns conceitos de empreendedorismo. A gente falou um pouquinho sobre as características e os tipos de empreendedorismo, aquele empreendedorismo clássico, o empreendedorismo que é voltado para a parte social. Essa organização das informações sobre empreendedorismo que tem como base, principalmente a relação de atitude. Então, assim, ser empreendedor é ter atitudes empreendedoras, e isso é uma composição de perfil, é uma composição também de uma organização para que a gente possa transformar em realidade algo que a gente tem como ideia, como projeto. Então, essa iniciativa ela vai sendo construída com essas ideias e com pessoas que conseguem justamente fazer com que essas ideias se transformem em algo concreto. A gente falou um pouco também sobre a questão da pessoa criativa, do inventor, do criador, que muitas vezes ele vai ser importante, mas é necessário também que a gente transforme essa ideia, transforme assim, esse fruto de criatividade em algo que seja transferido para as pessoas que vão receber isso lá na frente. Então, o empreendedor, ele sempre tem a característica de estar disponibilizando vamos pensar assim, seus produtos, seus serviços, para que outras pessoas façam uso dele. Então, a gente começou um pouco com essa ideia, e eu parei num ponto da apresentação onde a gente estava falando um pouco sobre negócio, sobre tecnologia e sobre pessoas. Então, a estrutura de negócio é importante porque a gente precisa fazer com que aquele projeto seja concretizado, ele seja efetivado, então ele tem que ser possível de ser construído. Eu preciso pensar em tecnologia por causa das relações necessárias para transformar esse projeto em algo disponível para as pessoas, mas, por outro lado, é importante também que a gente tenha consciência de que as pessoas, e não nós, tá? Mas o outro, ele tem, esse que é o público-alvo, ele está recebendo essas informações, esse produto, esse serviço, e com isso ele consegue ter desejo de continuar utilizando. É muito comum a gente ter acesso a algumas tecnologias que o primeiro contato existe, mas a permanência com aquela tecnologia muitas vezes pode não acontecer. Isso é muito comum em aplicativo, a gente tem vários exemplos em relação a isso, mas são dois grandes gargalos aí. O primeiro gargalo é fazer com que as pessoas conheçam os produtos que a gente tem, ou que a gente pretende disponibilizar, produtos e serviços. E o segundo grande desafio é que, uma vez conseguido isso, a gente consegue perceber também que a permanência da pessoa engajada com aquele, recebendo e estando, dando continuidade, continuar sendo cliente daquela solução, daquele projeto, daquela iniciativa, é também um outro desafio importante. Então, essas duas coisas andam juntas. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, gente, para a gente poder retomar da conversa passada? Senão a gente dá sequência. Ô, Juan, eu queria só fazer uma observação aqui.
Claro. Porque eu já recebi aqui a lista com os e-mails que você me enviou, só reforçar aí para o pessoal que eu estou vendo que tem várias pessoas em que o e-mail não é Gmail. Aí o Meet não aceita. Então, para enviar para Mariano, para você, quem não tiver fazer, né, e enviar um Gmail para a gente ter o contato dessa pessoa. E tem alguns que estão com o e-mail da UFVJM, o Yuri, por exemplo, que é aluno, aí eu não sei, porque os e-mails institucionais, para nós, eles já estão linkados com o Google, né? Aí, o Na dos meninos UFVJM é que eu não também, viu, sei. Juliana? Na UFVJM também. Mas o dos alunos também? O aluno que tem o e-mail institucional, será que é também linkado? É porque eu acredito que sim, porque a plataforma foi toda, ela teve migração total, mas de qualquer forma a gente vai validar isso junto com eles. Eu acho que isso, se a gente tiver algum problema, a gente soluciona. Beleza. Isso. É só isso. Tá Não, bom? beleza. Obrigada, pessoal. Obrigada, Juan. Não, obrigado. Obrigado eu, Juliana. Boa noite, Eduardo. Pode falar. Palavra sua. Já é só uma dúvida aqui. Quando eu cadastrei pelo e-mail. Eu posso enviar meu Gmail pelo grupo no WhatsApp aqui ou para alguém específico? O Gmail. Pode sim, Eduardo. Aí eu já incluo aqui o seu Gmail. Pode enviar pelo grupo. Se for mais fácil para vocês. Tá bom, obrigado. Ok. Bom, eu vou então compartilhar e começo a conversa hoje com esse material que a gente terminou na aula passada, falando um pouquinho sobre essas relações de negócio, tecnologia e pessoas. Vou voltar nesse ponto. Deixa eu só chegar aqui. Sim. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Já chegou aí para vocês? Agora sim. Tá. Sim. Não, beleza. Porque aí a gente consegue organizar a partir desse ponto, que aqui entra a lógica das oportunidades. Então, assim, a gente pode ter algo que seja viável, exclusivamente pensando na questão do negócio, e eu consigo enxergar que tem ali uma possibilidade real de colocar alguma coisa em operação. Eu vou colocar para vocês uma situação, por exemplo, que eu vivenciei aqui em Diamantina, e até construí algumas coisas pensando nessa lógica. Todo mundo aqui compra ovo? Alguém aqui não come ovo? Eu como. Pois é, mas você consegue entender, por exemplo, você consegue perceber que em Diamantina é muito comum a gente ter, por exemplo, ovos vindos de outros lugares que não da região? Então a gente poderia pensar, trabalhar ovos vindos só da região e ovos que não são da região. As duas coisas acontecem em Diamantina. Aí eu comecei a perguntar nos sacolões, isso há uns 3, 4 meses atrás, para poder entender o seguinte: de onde eles compram esses ovos e qual a quantidade que eles compram? A pergunta, que foi respondida assim por vários desses sacolões, eu cheguei a fazer essa pergunta em 5 ou 6, para poder entender se valeria a pena montar uma granja em Diamantina. Dos 6, todos compravam ovos de outros lugares. Todos tinham fornecedores externos. Nenhum fornecedor em Diamantina. Tá? E até foi engraçado, porque a gente tem uma pessoa habilitada em Diamantina para poder, que tem certificação para venda de ovos, mas que não vende para Diamantina. Então, assim, olhando para o mercado, a gente começa a perceber o seguinte: olha, já que existe isso, qualquer pessoa que tem um produto
E aí eu vou pegar o ovo como exemplo, porque ovo é um tipo de produto que ele é relativamente similar. Eu posso ter diferenças de qualidade de ovos. Aí eu vou pegar principalmente duas: os ovos brancos e os ovos que são vermelhos. E, em geral, os ovos vermelhos são mais caros. Então, se a gente for pensar em termos de proporção, para cada 15 cartelas de ovos brancos, eu tenho a venda de uma cartela de ovos vermelhos. Se todos esses ovos são vendidos na cidade de Diamantina e existe um consumo grande, porque se a gente for pensar uma cidade de 50 mil habitantes, os seis principais sacolões da cidade que adquirem esse produto, adquirem de fora. E aí é uma outra pergunta que eu fiz a eles: e se tivesse um fornecedor da região de Diamantina, vocês comprariam dele? A resposta foi positiva. Então, assim, existe uma oportunidade, pensando em negócio, se a gente consegue trabalhar e viabilizar a produção de ovos, que aí é uma criação de galinhas poedeiras, isso poderia ser colocado como disponível, como um produto disponível na região. E aí entra um ponto. Tudo bem, eu tive a grande ideia de ser um produtor de ovo e vou começar a vender para os sacolões em Diamantina. O preço de venda para os sacolões é na ordem de R$6 a dúzia. Isso nós estamos falando de ovos caipira, ovos vermelhos, tá? Os ovos brancos são um pouco mais baratos. E aí você começa a ter que definir algumas dessas ações. A primeira delas é: enxerguei uma oportunidade de negócio, eu consigo produzir ovos a partir de galinhas, e aí eu começo, então, a pensar como colocar isso no mercado. Aí a gente se depara com uma outra situação que é interessante. Produzir galinha tem tecnologia por trás disso? Produzir galinhas poedeiras que são capazes de produzir ovos, tem tecnologia por trás disso? Tem. E bastante tecnologia. A Embrapa, por exemplo, ela tem hoje disponível, se vocês quiserem buscar na internet, cartilhas sobre essas tecnologias para a criação de galinhas poedeiras. Vocês vão perceber que existem raças específicas, cruzamentos que são, assim, melhores para que tenham alguns indivíduos, algumas espécies de galinha que são características para galinha poedeira, e outras que são direcionadas para a produção de carne. E aí você vê o seguinte: tudo bem, quantos ovos uma galinha põe no ano? Para eu conseguir garantir essa produtividade, eu precisaria pensar também que ela tem uma raça específica, alimentação balanceada, toda uma forma de criação que é bem desenvolvida. E aí essa tecnologia que descreve para nós quais são esses aspectos fazem parte desse conhecimento. Uma galinha poedeira, vou pegar uma raça, que é a Isa Brown. Existem outras raças nacionais também, por exemplo, a Embrapa 51. Elas chegam a colocar cerca de 300 ovos por ano, tá? Cada galinha. E isso começa a partir da 20ª semana. Estou colocando esse exemplo para a gente poder pensar o seguinte: qualquer pessoa pode produzir ovos a partir de galinhas. Eu não preciso do galo, por exemplo, para poder fazer a produção de ovo. Tá? Eu preciso do galo e da galinha para poder fazer a recria, tá? A procriação. Mas uma galinha, mesmo sem o galo, é capaz de pôr ovo. Isso permite que você tenha um criadouro. Agora, esse criadouro pode colocar, assim, eu tenho cada galinha dessa que está sendo capaz de produzir ovos, ela tem uma capacidade limitada. Se eu não trabalho com tecnologia, eu direciono isso, talvez eu tenha o mesmo gasto para poder viabilizar a produção de ovos, mas produzindo uma quantidade de ovos muito menor. Então, se eu não associar a tecnologia, a construção desse negócio depende dessa tecnologia, para poder viabilizar esse negócio, a gente começa a se deparar com problemas. Porque, por exemplo, a qualidade do produto, nesse caso, ela é uma condição, assim,
especial de tomada de decisão da pessoa que adquire aquele ovo. Então, o que é um ovo de qualidade? Quais são os padrões de qualidade para poder vender ovos? Os ovos muito grandes têm valor maior, têm maior desejo do que ovos pequenos. Então, se você tem uma variabilidade do seu produto, pode ser que parte da sua produção não seja desejada pelas pessoas e aqueles ovos sejam simplesmente deixados de lado. Então, imagine que eu tenha um negócio, eu consigo produzir, consigo comercializar esse produto, eu consigo ter um produto que as pessoas desejem, e eu consigo ter tecnologia para poder fazer com que o negócio funcione e que os produtos que são desenvolvidos e disponibilizados sejam aqueles que as pessoas desejam. Então, se eu vou construir ou trabalhar com uma granja, eu tenho todas essas questões para poder conversar, ou para poder tentar entender e planejar um pouco. Quando que esse negócio se torna viável? E aí a viabilidade de um negócio, ela depende muitas vezes da relação econômica. Porque mesmo que eu tenha um negócio de cunho social, eu preciso manter, em algumas dessas situações, ou trabalho voluntário, e aí eu vou ter uma restrição de tempo para que essa pessoa possa se dedicar a essa atividade, ou um trabalho remunerado que vai precisar de uma captação de recursos para garantir essa remuneração e a continuidade. Então, nos empreendimentos sociais, a gente tem essa característica. No empreendimento clássico, eu tenho, na verdade, a necessidade de garantir o custeio do que é aquilo, desses custos operacionais do negócio e, além disso, a geração de lucro. Então, quando a gente coloca isso na balança, um negócio viável é aquele que consegue ser capaz de bancar o seu custo operacional e existe um excedente de recurso que vai ser transformado ou em investimento para poder fazer a melhoria do negócio ou em lucro para poder ser repartido. Tá? Então, quando a gente pensa na viabilidade, eu tenho, na verdade, dois aspectos. Um deles está aqui, que é a parte técnica. Eu tenho que conhecer as técnicas necessárias para garantir que o negócio seja conduzido. E o outro é um aspecto econômico. E com isso, a gente começa a conversa de hoje. Todas as relações que dão solução para garantir negócio com tecnologia entra num processo de inovação de processo, que ele pode ser importante, ele vai ser importante, mas ele pode ser novo para aquela pessoa que está começando o negócio, ou ele pode ser, inclusive, para quem que já executa ou que já trabalha numa atividade, ser capaz de melhorar esse processo, e isso acaba favorecendo o projeto, o negócio como um todo. A viabilidade técnica, ela é uma característica importante que determina se o projeto pode ser executado. Ela é uma das principais perguntas. Lembra que a gente trabalhou com perguntas, e a principal pergunta não era o como? Então, assim, esse projeto vai ser executado. Ok, como? Tecnicamente, como é que eu vou conseguir produzir? A gente começou a falar de ovos. Como é que eu vou conseguir produzir galinhas poedeiras? Não precisa ser galinha poedeira, eu coloquei isso como um exemplo, mas ele pode ser, por exemplo, vou pegar sazonalidade, por exemplo, de algumas frutas. Agora, em janeiro, é época de manga. Passou, agora em novembro, é época de jabuticaba. Eu posso fazer, por exemplo, polpa, geleia, suco? Posso. Eu consigo ter a técnica adequada para garantir que a fruta seja despolpada e transformada num produto final? Se eu conheço essa técnica e sei fazer, significa então que eu tenho viabilidade técnica. Se eu não consigo executar aquela operação, eu posso buscar alguém que saiba. Aí eu vou contratar essa pessoa, eu posso trabalhar com essa pessoa como sócio, enfim, a gente pode buscar alternativas. Mas se eu não conheço essa técnica ou essa tecnologia, eu também posso me desenvolver para conseguir essa técnica, ou eu posso tentar buscar essa informação, essa capacidade técnica em outras pessoas, tá? Ou em outras empresas. E aí depende de como a gente está lidando.
E aí vem um ponto importante. Eu pretendo produzir em qual quantidade, em qual escala? Pequena, vai ser uma escala pequena, eu vou estar tentando atender simplesmente a minha família, tá? Porque eu posso pensar numa situação onde eu tenha talvez um sítio sustentável, mas que ele seja capaz de sustentar a minha própria família ou um conjunto de famílias que está ali. É possível que eu tenha que aplicar alguma tecnologia? Quais são elas? Eu as conheço? Eu tenho domínio sobre elas? Eu sei fazer? Ok, as tecnologias eu identifiquei. Mas e as pessoas que vão conseguir desenvolver esse trabalho? Essa pessoa sou eu? Eu vou ter que contratar alguém para poder fazer isso? Então, tecnicamente, eu tenho que pensar se o projeto é possível de ser feito, é um primeiro ponto. O tamanho da minha capacidade de produção, se a gente for pensar de forma clássica, ou qual é o tamanho da região ou da população que eu quero atender. Qual é o tamanho do grupo que eu quero atender? Eu vou fazer um trabalho social que envolva um bairro, que envolva uma rua, ou que envolva a cidade de Diamantina, que envolva todo o Vale do Jequitinhonha. Quais tecnologias, tá, que a gente vai precisar trabalhar? A gente vai precisar pensar em profissionais capacitados? Com quais capacitações? Então, tudo isso é importante nessa parte técnica, tá? Para a gente poder pensar se um projeto pode ou não, se ele vai ou não ter sucesso. Se ele não tiver viabilidade técnica, ele de forma alguma vai conseguir ter sucesso no seu desenvolvimento. E entra um outro lado, que é a viabilidade econômica. E aí, a parte econômica ela tem uma relação bastante ampla nesse processo. Que aí é pensar o seguinte, esse projeto ou um novo negócio, ele é viável? Ele consegue se bancar em termos econômicos, em termos financeiros? Ou ele é lucrativo, se a gente pensar que existe um excesso de recurso, um excesso de receita, capaz de, então, dar suporte a esse sistema? E para isso a gente precisa, então, estimar quais são os investimentos, o quanto de recurso eu preciso colocar, lembrando que esse investimento ele pode ser feito em recurso financeiro, em recurso humano, ou em outros, num recurso econômico, que seria, na verdade, uma estrutura, que a gente dá o nome de capital, mas seria a infraestrutura necessária para poder dar suporte ao projeto. E pensar também quais são as possibilidades de retorno futuro, para que a gente possa, então, compor o que a gente chama de fluxo de caixa, que seria um balanço entre a quantidade de recurso, e nesse caso é o recurso financeiro, que entra no negócio, que entra no projeto, aonde vai ser distribuído esse recurso, e, ao final, com o retorno financeiro que esse projeto, esse negócio apresenta, que ele recebe, a gente tem, então, um saldo. Esse saldo, se espera que ele seja um saldo positivo, que a gente consiga arrecadar mais do que o que a gente gasta para poder fazer com que o negócio funcione, e esse recurso, num fluxo de caixa positivo, permite que a gente consiga, então, viabilizar financeiramente esse negócio. Eu posso ter expectativas, por exemplo, de que o financiamento seja para simplesmente garantir a manutenção do projeto. Se eu tenho sobras, muitas vezes a gente consegue ter expectativa de em quanto tempo eu preciso fazer com que esse negócio funcione para que eu tenha retorno financeiro de todo o investimento que eu apliquei naquele projeto, naquele negócio. Então, a gente começa a falar de uma outra ferramenta importante, que também é interessante, alinhada e complementar ao fluxo de caixa, que é o que a gente chama de retorno financeiro. A gente também dá o nome americano de payback. Tá? Então, o payback é o pagamento, é a quantidade de recurso que retorna para o caixa da empresa para poder garantir o equilíbrio entre o dinheiro que foi gasto como investimento e o dinheiro que o próprio negócio conseguiu trazer para além daquilo que foi gasto na operação desse empreendimento.
E aí a gente tem um outro parâmetro que são esses indicadores para que uma análise financeira, de viabilidade financeira de projeto, seja capaz de apresentar cenários. Porque imagina uma coisa, eu estou começando um novo projeto que tem um viés econômico, que eu quero ganhar dinheiro com aquilo. Aí é interessante a gente pensar o seguinte, vou voltar lá no exemplo dos ovos. Eu vou colocar, por exemplo, 100 galinhas poedeiras, com alta tecnologia, para garantir que durante um ano ela consiga produzir os ovos, tá? E consiga, então, que eu consiga vender esses ovos todos. Aí eu começo a pensar em cenários, que seriam, por exemplo, eu tenho 100 galinhas, cada galinha coloca 300 ovos no período de um ano. Só que eu demoro 20 semanas para poder começar a ter o primeiro ovo sendo colocado. Então, em um ano que tem 52 semanas, a gente tem essa característica de que 32 semanas são produtivas. Então, no primeiro ano, se eu tenho 32 semanas, eu posso começar a fazer conta e entender o seguinte, em 32 semanas, quantos ovos estão sendo produzidos? E aí o cenário vai ser o seguinte, eu consigo vender 100% dos meus ovos? Consigo vender 80% dos meus ovos? Eu tenho quebras, tenho perdas durante isso? Ou eu consigo vender 50% dos meus ovos? Estou pegando esse cenário, tá, como característica para a gente poder pensar a capacidade de venda. Aí eu posso associar a esse cenário o seguinte, vendo 100%, vendo 80% e vendo 50%. E esses ovos estão sendo vendidos a R$6 a dúzia. Esses são 3 cenários. Aquele que eu vendo 100% é um cenário otimista. Aquele que eu vendo 80%, eu posso até tratar isso como um chute inicial, mas eu vou tentar pensar o seguinte, eu tenho perdas naturais desse processo, que durante o transporte os ovos podem se quebrar, algum ovo pode não estar muito bom, e esse ovo naturalmente vai ser trocado. E de repente, 80% é um cenário realista. De tudo aquilo que eu produzi, 80% vai ficar de fato disponível para o consumidor final. E um cenário pessimista seria aquele cenário onde 50% dos ovos foi o que eu realmente vendi, porque os outros 50%, ou de alguma forma eles se quebraram, ou eles não foram vendidos, eles ficaram velhos, e isso acabou criando para mim um problema. Então, nesses 3 cenários, todos eles podem acontecer. A gente está sempre pensando nessa ideia dessa análise financeira, a gente está pensando sempre num cenário futuro. E a gente vai avaliar talvez aquele que seja mais vantajoso. E aí a gente pode então o quê? Organizar melhor esse projeto para poder fazer com que a gente consiga equalizar o cenário, talvez realista, dentro de possíveis sistemas de crise financeira, onde eu tenho uma diminuição da venda esperada, e cenários que eu tenho muitas vezes uma onda, por exemplo, de prosperidade, e que eu estou vendendo mais do que aquilo que eu tinha me programado para poder vender. E aí começam as adequações desse novo negócio. Tá? E é nesse ponto que a gente consegue, então, construir o que a gente chama de um planejamento de negócio, ou simplesmente um plano de negócio. É trabalhar essas relações técnicas e econômicas, incluindo relações sociais, relações ambientais, relações de marketing, de venda, para poder, então, entender melhor como que esse cenário pode ser enxergado por aquela pessoa que está disposta a empreender. Bom, essas 2 questões de viabilidade técnica e econômica, o site Faz a Conta, ele tem algumas estruturas que são disponíveis para poder trabalhar um pouco isso aqui. Mas esse aqui é um slide importante, porque quando a gente começa a desenhar esse novo negócio, esse novo projeto, a gente, na prática, está numa fase de descoberta. A gente está, na verdade, buscando informação, descobrindo coisas sobre aquilo,
todo mundo que está querendo empreender numa área ou quer fazer um projeto, ele começa a buscar informação sobre isso. E é nesse momento que é importante buscar o máximo de informação possível. E a sugestão é que se monte um planejamento desse negócio, desse projeto, tá? Para que a gente consiga ter com clareza cenários que são possíveis, e aí a gente pode pensar sempre numa relação de cenário otimista, pessimista, e aquele que seria o que a gente chama de um cenário mais realista, que nos dá uma condição para poder, então, fazer com que a gente consiga colocar o negócio em operação. Começo o negócio quando eu tenho esse planejamento pronto? Não. A ideia inicial, tem muita gente que coloca já em prática, tá? Mas a ideia é que a gente consiga, antes de colocar em prática, validar. E eu comecei essa conversa falando dos ovos, o que eu acabei fazendo antes de montar talvez uma estrutura para poder criar e estabelecer uma granja, foi justamente o quê? Eu validei a minha ideia. Será que vale a pena vender ovos em Diamantina? Construir uma granja aqui? Quem que vai comprar esse material? Aí o que eu fui fazer? Eu fui a campo. Eu fui lá no sacolão, eu fui no supermercado, eu comecei a buscar informação junto com quem poderia comprar de mim, para poder saber se eu teria condição de vender esse produto que está sendo produzido. A resposta que eu tive dessa validação foi que sim, se você trouxer um produto de qualidade e com preço que seja comparado ao que a gente consegue comprar lá no Ceasa, em Belo Horizonte, a gente vai comprar de você. Só que o preço que a pessoa gasta, que a gente acaba tendo a aquisição fora do território, do município, do local que a gente do que a gente faz parte, ele naturalmente tem o custo de transporte. Então, o frete acaba encarecendo. E aí entra uma vantagem competitiva de conseguir produzir localmente. Eu não preciso ter um frete, eu não tenho, na verdade, um frete muito alto. Então, isso acaba fazendo com que o produto final tenha um preço que seja um pouco mais competitivo. Porém, tem uma outra coisa que é importante. Porque quando estou falando isso com relação aos ovos, a gente está falando, por exemplo, de uma estrutura relativamente pequena. Quando eu tenho uma estrutura muito grande, capaz de fornecer ovos, o ganho de escala também tem reflexos importantes na questão do preço. E isso acaba também tendo uma importância especial na questão da qualidade do produto. Então, quando a gente ganha escala, muitas vezes isso também acontece com uma preocupação grande em qualidade. E aí eu tenho, por exemplo, granjas muito grandes capazes de fornecer ovos a um preço muito barato. Aí entra a questão do empreendedor. Se ele faz um bom planejamento, esse outro concorrente dele de mercado acaba sendo importante de ser considerado, porque ele vai existir. A pessoa, por exemplo, que compra um ovo vermelho, excelente qualidade, orgânico, produzido aqui na região, ele talvez queira comprar esse tipo de ovo e não um ovo produzido em grande escala de abatedouros, de granjas de grande porte vindos de outros lugares. E aí entra um quarto ponto, depois dessa quantidade de produto produzido, a escala, o tamanho do negócio, é a questão da eficiência. Eu consigo produzir mais fazendo com que eu tenha custos menores. Eu consigo produzir com mais qualidade, garantindo menos etapas de operação. Então, a gente pode pensar que essa jornada empreendedora, dessas 4 etapas, da descoberta, da validação de que aquela ideia pode dar certo, da definição do tamanho desse negócio e de conseguir pensar em mecanismos de eficiência para poder melhorar esse seu projeto, esse seu negócio, ele faz parte do que a gente chama de jornada, por exemplo, de uma startup. Eu tenho uma ideia brilhante, eu vou começar então a organizar essa informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar trabalhar um modelo de um negócio,
Eu vou testar esse problema para ver se ele existe e vou chegar no que a gente chama de mínimo produto viável. Eu tenho que ter minimamente algo que eu consiga colocar para que as pessoas entendam o que eu estou fazendo, para que elas possam me dar um retorno, que eu, com esse retorno, seja capaz de identificar o seguinte: olha, vale a pena ou não vale a pena continuar com esse projeto. Até esse ponto, a ideia é que a gente não gaste um centavo, a não ser assim, gastar um pouco de tempo para poder pensar sobre o assunto. Bom, vou parar aqui um pouquinho, a gente vai para a conversa. Eu vou parar o compartilhamento para a gente poder discutir um pouquinho. Eu já vi que a Mariana está com a mão levantada. Mariana, a palavra é sua, e aí a gente começa com... Oi, Juan, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta e a gente fazer uma discussão aqui sobre isso. Nas aulas passadas, quando a gente começou a conversar sobre tanto esse viés, só para retomar um pouquinho, para quem não participou, mas só avisando, pessoal, está no material que eu até repliquei no grupo novamente, que o Juan... Todo o material que já foi trabalhado, lido, de certa forma, a gente bateu um papo aqui, já está no grupo também do WhatsApp. Então, assim, só retomando, a gente falou muito dos dois tipos de empreendedorismo, que foi o com viés econômico, que é o clássico, que é o que a gente está vendo aqui agora também, que você deu esse exemplo dos ovos, né, e foi desenvolvendo aqui, e o empreendedorismo clássico, e o empreendedorismo social, né, com viés voltado para o social, o próprio nome já diz, e a gente foi discutindo essas duas. Aí eu te pergunto, Juan, essa lógica de viabilidade econômica, de aplicação, de validação, ela também, o empreendedorismo social, ele também segue a mesma lógica, Juan? Mariana, a ideia do empreendedorismo social, ele tem uma característica diferente, mas a lógica é a mesma. Porque imagina o seguinte, eu posso ter pessoas engajadas para poder garantir vamos pensar assim, a execução do projeto social, mas eu vou precisar que essas pessoas se dediquem em tempo. Isso pode acontecer de forma voluntária? Claro que pode, e isso é um dos grandes caminhos que a gente tem. Mas a partir do momento que eu preciso pensar que aquele projeto tem que ter sequência no tempo, eu não posso ter e nem contar com serviços totalmente voluntários. A não ser que esse seja um dos valores que o projeto social requeira. Tá? Mas imagina uma coisa, eu tenho vários exemplos eu vou trazer talvez uma organização não governamental, ou uma cooperativa, que seria um outro paralelo também para a gente poder pensar junto. Tá, vamos ver esse exemplo aí. Que, por exemplo, eu tenho o Greenpeace. Qual que é a motivação do Greenpeace? Qual que é a lógica dele, assim, para a gente poder... Ele se encaixa dentro desse empreendedorismo social? Sim, se encaixa. Pois é. Ele remunera as pessoas que fazem parte do Greenpeace? Remunera. Uhum. Remunera. Como que ele consegue dinheiro para remunerar essas pessoas? Nota que a finalidade dele não é lucro, mas é manter a ação social. Então, o Greenpeace, por exemplo, ele recebe doação? Recebe. Recebe. É uma de remuneração capaz de atender os requisitos financeiros de um projeto. Então, esse é o modelo do negócio social que eu estou querendo implantar. Então, a sua fonte de receita, ela vai ser a partir de doação. Eu preciso da doação para poder bancar pessoas que vão se dedicar em tempo para aquele projeto. Tá aí, eu tenho minimamente um modelo. Qual que é o projeto em si? Pode ser um projeto vinculado à área ambiental, pode ser um projeto vinculado à área social, resgate cultural, enfim, todos eles têm uma motivação que precisa estar muito clara. Mas eu posso pensar formas de captação de recurso para garantir que aquela atividade, aquele projeto seja executado. É muito comum, talvez assim,
se a gente for ficar pensando, por exemplo, só em processo de doação, pode ser que a gente tenha, em algum momento, uma diminuição tão grande das doações que isso chega a inviabilizar o projeto social que está sendo implantado. E aí a gente tem que buscar formas de conseguir captar dinheiro. Então, para esse tipo de organização não governamental, que não é com fins lucrativos, existem hoje também possibilidades de captar recursos junto com empresas, junto com o governo. Então, você pode entrar em editais para captação de recurso. É uma outra saída, que aí entra uma outra fonte de recurso. Mas, de alguma forma, seja o projeto visando lucro ou sendo um projeto social, existe uma necessidade de garantir com que a operação, os custos operacionais sejam executados, sejam mantidos. Em vários momentos eu posso ter trabalho voluntário associado a isso, mas eu preciso também ter uma gestão profissional desse processo quando a gente começa a ganhar escala. Se ele é um projeto pequeno, um projeto local, muitas vezes de bairro ou da rua, pode ser, por exemplo, coleta seletiva na rua. Não faz sentido ter remuneração para poder fazer uma ação dessa. A gente vai trabalhar com voluntário. Mas se a gente for pensar em fazer um trabalho desse em escala, e a gente pode aumentar para a cidade inteira, eu preciso de ter gente dedicada para aquela atividade praticamente em tempo integral. E essas pessoas precisam continuar suas vidas, porque senão, o que vai acontecer? A pessoa se dedica 40 horas por semana numa atividade que não tem retorno financeiro, e como é que ela consegue, então, manter a família? São esses extremos que a gente precisa equalizar para garantir o sucesso, muitas vezes, de um projeto. Tá? Então, eu não sei se eu consegui, com esse exemplo, te dar um panorama um pouco mais geral de como um projeto social precisa de recurso e pode buscar esse recurso como um modelo de negócio. Não, conseguiu sim, Juan. Eu queria retomar, até foi proposital essa pergunta, para a gente conseguir também alinhar o que a gente conversou antes, né? Para poder tentar entender um pouco que a lógica é a mesma, mas talvez a gente vai ter que fazer essas diferenciações aí durante o processo, né? Você está com você está lucro, o outro você está visando sustentar, né, a questão da sustentabilidade do negócio, como que ele vai funcionar, né, como você vai recorrer a recursos se ele for um projeto que não visa o lucro, ele vai ser diferente, né, então muda os caminhos, mas a lógica deles, da validação, de como que ele percorre, como você descreveu muito bem aí o outro, com o exemplo do ovo, né, também, como que ele precisa também ser medido, mensurado no final, da mesma forma que o outro do lucro, né, Juan? São as validações, os indicadores, né, quantas pessoas a gente quer atingir com aquele projeto, né, em quanto tempo, quanto de recurso vai precisar para que ele feche. Então, todas essas preocupações, elas são que formam a lógica empreendedora, né? Mas que Então, claro, a gente pode assim, tanto aplicar para um quanto para outro. Isso é importante, porque eu creio que daqui também tem várias ideiazinhas aqui entre as pessoas, principalmente os alunos que já trabalharam em elaboração de projeto, de algumas coisas que eles já podem ir pensando, né, para a gente ir discutindo mais para frente. Bom, eu concordo com você, Mariana, e é exatamente o ponto do planejamento de qualquer iniciativa, seja com viés social ou com viés econômico de retorno financeiro, a gente consegue organizá-la de tal forma que a gente consiga enxergar o cenário para tomar a decisão de continuar ou não. Eu vi que o Ricardo colocou aqui, de forma solta, transgenia. Eu até coloquei aqui, Ricardo, transgenia você quis dizer a relação de organismo geneticamente modificado? E aí eu queria saber de você. Ele está aí, Ricardo? Então, é porque você tinha falado das galinhas lá no começo da aula, dos ovos, aí eu coloquei transgenia para exemplificar o modo como essas galinhas aí são modificadas, né?
para conseguir mais lucro. É uma ideia empreendedora também, né, no caso. Pois é, mas aí eu queria até abrir essa discussão com vocês, que eu acho que vale uns 2 minutos de reflexão. Porque a galinha em si, o que significa essa modificação genética? Porque a gente não tem protocolos hoje de modificação genética de seres vivos muito bem estabelecido. Quando a gente pensa em transgenia, é muito mais aplicado esse conceito de transgenia, e hoje a gente tem reflexos disso em termos de tecnologia da indústria, principalmente a indústria agro, como, por exemplo, o milho geneticamente modificado. Então, quando eu falo, eu até comentei na fala a questão do um ovo orgânico, não significa que a galinha, que aquela raça de galinha não tenha, assim, eu vou tentar colocar isso de uma forma talvez um pouco mais simples. Eu não tenho transgenia de raças de galinha, pensando na mesma forma de modificação genética que a gente percebe em plantas. Eu não altero o DNA da galinha em laboratório, como se fosse algo manipulado, para poder ter uma nova raça de galinha. O que a gente normalmente tem são cruzamentos de diferentes raças, tá, que produzem novas raças, com melhores capacidades de produção, seja de carne, seja de ovo. Então, para animais, o que acontece normalmente é uma seleção e uma organização dessa genética. Então, assim, animais com porte e produtividade maior, eles muitas vezes podem inseminar outras aves ou outros animais de porte maior, por exemplo, como bovinos, com características que sejam melhores. E aí você tem um mesmo doador para produção e para recria. Isso na questão animal. Quando eu vou para a área vegetal, de fato, eu tenho modificação genética na forma de transgenia. E quando isso se aplica à característica do ovo, tá? Por exemplo, um ovo orgânico. Se a gente for pensar, várias, assim, eu como químico, eu tenho uma característica um pouco de ficar pensativo em relação à questão do orgânico, porque se a gente for pensar, tudo que trabalha, tudo que é, vamos pensar assim, associado à vida é orgânico, porque tem compostos orgânicos vinculados. Mas o conceito do orgânico é justamente a característica de que a alimentação dessas aves, ela é isenta de ração que contenha, por exemplo, soja ou milho, fruto de transgenia. Então, existem certificadoras que garantem que a qualidade desse produto, que aí pode ser tanto a carne quanto os ovos, tá, sejam livres de elementos transgênicos. E aí, a gente está falando não da ave em si, mas principalmente da alimentação e dos cuidados que eu tenho no manejo dessa ave durante a sua cria e recria. Se for abate, incluindo também a questão do abate. Tá? Não sei se eu consegui te responder, Ricardo, porque a gente não tem tido, assim, seres vivos, reino animal, reino vegetal, existe uma separação muito grande para a relação de transgenia que é importante a gente separar. E é muito comum a gente ter no Brasil, por exemplo, soja transgênica, milho transgênico, tá? Que é fruto justamente desses melhoramentos feitos em nível molecular. E isso realmente acontece. Tá? Não sei se eu consegui te responder, mas eu queria levar essa discussão para a gente poder tentar, não sei se eu consegui ampliar o horizonte ou se eu atrapalhei. Não, eu entendi sim. É porque no caso aí da galinha, é uma seleção artificial, né? Não é bem uma mudança ali no genoma dela. Entendi. Obrigadão, João. Por exemplo, mas fazer isso, de juntar uma raça junto com a outra, é uma seleção que você está propositalmente fazendo. Sim, mas acaba sendo uma seleção, não vou chamar de artificial, mas eu chamaria talvez de uma seleção até natural, porque o resultado dessa cria leva a uma nova raça de galinhas. Então aí, inclusive, isso é um ponto de empreendedor, assim, é uma forma de melhoramento, tá? Genético, de fato. Certo isso. Só Elisete,
tinha levantado a mão? Elisete levantou. É isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Então tá. Desculpa. Elisete, palavra sua. Então, Luan, nessa explicação sua com o Ricardo surgiu uma dúvida, porque eu sou muito de aplicar, igual a gente faz biotecnologia voltada para a área rural, né? Aí eu fico analisando o pai com criação de gado e tal. E, principalmente, eu gosto muito de assistir programas de técnica rural que eles ensinam essas técnicas que você estava falando aí. Em que sentido a Embrapa hoje no Brasil tem... Por que ela tem tanto destaque? Por que a única empresa, vamos dizer assim, de status... Ô, Elisete, eu não entendi o final da sua pergunta, mas eu vou tentar responder por que a Embrapa hoje tem tanto sucesso. O Brasil é um país de extensão continental. É o primeiro aspecto. A segunda situação é que a nossa capacidade de produção, tanto agrícola quanto pecuária, acaba sendo extremamente importante para a nossa economia, porque a constituição da economia brasileira ela tem uma participação muito grande do agronegócio. E aí, esse tipo de melhoramento é o que a empresa brasileira de pesquisa a agropecuária, a Embrapa, executa. Então, assim, a gente tem aqui, relativamente próximo da gente, de Diamantina, a Embrapa Sorgo e Milho, que fica na região ali de Sete Lagoas, Matozinhos. A gente tem a Embrapa Gado de Leite, que fica na região sul do Brasil. A gente tem outros tipos de Embrapa, a Embrapa Energia, que fica em Brasília. Então, cada uma delas se dedica a construir e melhorar tecnologias associadas a setores estratégicos voltadas para o agronegócio. Então, por exemplo, eu consigo, com todo o desenvolvimento que foi feito no Brasil, principalmente com relação ao que a gente chama de domesticar algumas plantas, cultivares, a gente consegue, por exemplo, melhorar a produtividade ampliando a fronteira agrícola. Vou dar um exemplo que é fruto de desenvolvimento da Embrapa. Trigo é um produto de exportação, um produto de importação que o Brasil ainda depende, fora daqui, principalmente da Argentina. Tá? Então, por exemplo, se a balança comercial começa a ficar prejudicada, câmbio e outras coisas, a importação pode ficar dificultada. O que acontece lá na ponta da gente? O pão de sal, que tem como base o trigo, fica mais caro, porque depende da importação. Então aí entra um problema. Aonde entra a Embrapa? O trigo, normalmente, ele é uma cultivar que depende de clima frio. Qual que é o tipo de experimentação que a Embrapa faz desenvolvendo tecnologia? Ela consegue domesticar esse trigo e ela consegue ter, então, sementes ou mesmo... A gente chama de cultivar essa nova espécie, tá, de trigo que ela conseguiria, por exemplo, se desenvolver na caatinga. Eu consigo adaptar o trigo do bioma pampa para o trigo no bioma caatinga. É possível fazer isso? Esse é o tipo de tecnologia que a Embrapa faz. E os principais desenvolvimentos foram de adaptação de cultivares para temperaturas tropicais. Então, o Brasil detém tecnologia para adaptação de espécies em território tropical, principalmente na fronteira agrícola, que foi a expansão do cerrado. Então, a gente tem hoje, talvez o bioma mais afetado pela ampliação da fronteira agrícola seja o cerrado, isso no Brasil em termos nacionais. Só que o que está sendo produzido nessa região, muitas vezes, ele não é originário dessa região. E com isso a gente consegue ter essas adaptações, esses, na verdade, desenvolvimentos de tecnologia que a Embrapa desenvolveu e desenvolve com excelência, e consegue, inclusive, disponibilizar isso aos produtores da região para garantir melhores produtos e capacidade de produção em áreas que antes não eram tão produtivas. Vamos pensar assim. Não sei se eu consegui te responder, Elisete.
Só para você poder... Conseguiu sim, obrigada. Não, beleza. Gente, então assim, para a gente poder retomar, a ideia desse planejamento de um projeto, de um negócio, ele passa por essas duas relações que são extremamente importantes. A questão técnica e a questão econômica. Independente do objeto, se ele é um projeto social ou se é um projeto que visa colocar um novo empreendimento, que seja uma empresa, que seja uma startup, ou que seja que tenha como vertente uma ação social bem clara. Eu vou voltar na apresentação, que aí eu vou avançar um pouquinho com a gente nesses pontos. Tá bem? Ô, Ricardo. Então, antes de compartilhar a tela, então... Tá, eu retomo, então, essa questão do low cost, quando a gente voltar. Então, quando a gente tem essas características da descoberta, da ideia, de validar essa ideia, de ganhar, assim, de pensar no tamanho no qual isso vai ser desenvolvido, e na forma que eu tenho de medir essa eficiência, e é principalmente com indicadores, tá? É que aí a gente começa a ter uma experiência de fato sendo possível de ser colocada em prática. Isso com planejamento. O que a gente percebe é que muitas vezes da descoberta já vai para a tentativa de colocar em operação. E aí a gente começa a perceber que vários desses empreendimentos acabam tendo dificuldades muito grandes porque se planejaram mal. Então, o ponto talvez que seja interessante nesse processo é porque você tem que ter um protótipo. Você tem que ter um mínimo produto que seja viável para poder tomar uma decisão. E aqui eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho, só para poder entender um pouquinho do que é esse desenvolvimento de produto. Tá? Bluetooth mode. AUX mode. Tá sem som, Juan. Tá sem som? Sim. Mas era remoto. Bluetooth mode. O som chegou? Do vídeo, não? Não, tá a mesma coisa. Bom, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Juan, se você tiver o link, A Juliana, tenta compartilhar a página aqui. Eu vou compartilhar Eu já ia te falar isso, Juan. De repente você deixa essas apresentações comigo, que aí também eu compartilho aqui. Mas Juliana está também sempre acompanhando, né, Juliana? Pode compartilhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Sim, eu não sei se não for do YouTube, se eu consigo compartilhar aqui. Mas se for, eu consigo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de dever para todo mundo dar uma olhada nesse vídeo depois, eu compartilho esse vídeo no WhatsApp com todo mundo. E aí a gente conversa sobre ele, mas a ideia ali é de como foi inventado o post-it. Não sei se vocês conhecem essa ideia. O post-it é um produto e uma marca da 3M. Então depois eu vou passar para vocês o vídeo, vocês me falam o que vocês acharam do vídeo da 3M, da história do post-it. Mas de forma geral, o post-it hoje... Vocês conhecem o que é o post-it? Ou não? Todo mundo conhece, né? É aquele papel que de repente ele cola e descola, e a gente anota coisas e serve para poder fazer lembrete
de algum lugar. Então, isso criou um novo segmento dentro da 3M. E aí, eu peguei essa ideia, a inovação, de forma real, ela acontece quando a gente adota um produto ou um serviço. Porque a gente percebe que eles melhoram as nossas experiências e nos tornam mais produtivos e nos fazem sentir melhor. Então, algumas empresas ficam pelo caminho focadas no que sabem fazer, sem acompanhar as mudanças nos comportamentos e expectativas dos clientes, das pessoas que recebem isso. A inovação é esse processo de transformar uma ideia diferenciada numa oferta real, precificada, comunicada e disponibilizada ao público-alvo, atendendo às necessidades dos clientes com maior valor percebido em relação às alternativas existentes. Claro, nesse caso, trazendo resultado para a empresa. Então, assim, com isso, eu queria voltar a fazer algumas provocações para a gente poder pensar o seguinte: para onde que a gente está olhando? E aí eu coloco essa imagem. Essa imagem, assim, aqui na verdade vocês estão olhando para onde eu estava olhando nesse dia. Isso aqui foi uma conversa que eu tive com o pessoal da licenciatura de Educação no Campo, lá onde hoje a gente tem o Espaço Conecta, a gente falando um pouco sobre até coisas semelhantes com o que a gente está conversando aqui, mas principalmente a expectativa do que seria entrar na universidade. Então, isso aqui é a aula inaugural junto com eles. Aqui, mas a gente pode estar olhando para vários lugares diferentes. Podemos pensar em mineração. O estado de Minas Gerais tem várias oportunidades porque é um estado minerário. O próprio nome do estado já garante essa condição e o reconhecimento. Aqui a gente ainda tem a ideia do meio ambiente. Aqui eu estou trazendo uma imagem. Juan, deixa eu só te interromper um pouquinho aqui. Ô, Eduardo, desliga seu microfone, tá aberto, tá dando barulho, interferência, por gentileza. Desculpa. Não tem problema, não. Aqui, então, é uma imagem da barragem de Brumadinho, do desastre que aconteceu. Então, a gente pode estar pensando nisso aqui, para poder tentar buscar alternativas de melhorar algo na sociedade. Então, assim, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente pode pensar em agronegócio. E aí, estou falando de uma forma ampla. Podemos pensar em educação, e aqui eu trouxe, talvez um dos dias que realmente eu me senti muito em casa, e fico feliz, foi o dia da aula inaugural, junto com o pessoal da biotecnologia. Juliano. Então, trabalhar a educação é parte desse processo. A gente tem uma... Bluetooth mode. Power off. A educação como parte desse processo. A gente pode pensar em vários aspectos a questão da educação como algo possível de ser transformado em negócio. E aí eu estou pensando não só numa situação da educação formal, mas é porque existe uma necessidade enorme de capacitação em nível técnico. E mesmo de melhoria de processos e produção de produtos com muitas vezes tecnologias já muito bem conhecidas, mas com uma capacidade, vamos pensar assim, em recurso humano que ainda é bastante precária. Então, melhorar os processos, trabalhar a qualidade desses processos, isso acaba entrando em parte da educação, que seria, na verdade, capacitação de uma forma geral. Então, isso é possível. Na área de saúde, a gente hoje começa a ter um cenário bastante atípico, por conta da pandemia do Covid. A gente tem hoje novas relações onde a saúde é um tema central para garantir a vida das pessoas de uma forma direta, mas que a gente precisa pensar também que saúde acaba sendo uma estrutura, ou uma área do conhecimento que requer cuidado e isso acaba gerando oportunidades também. Na área social, aí a gente passa a ter passa a amplificar isso de uma forma
com menos limites, mas a gente pode pensar a questão de habitação, estrutura social, organização de espaço, economia, regimes urbanos, gestão de água, meio ambiente, economia solidária, cultura, enfim, tem muita coisa aqui para poder ser trabalhada. E as principais mudanças da sociedade que a gente encontra hoje, elas estão baseadas em inovações que tem o social como motor dessas construções. Com isso, aqui existe uma outra tecnologia que eu vou passar para vocês o vídeo numa outra hora. Talvez aqui, Juliana, esse aqui eu tinha deixado aqui o link. Eu vou passar aqui no Meet. Opa. Você consegue passar esse vídeo para mim, então, Juliana? Que eu acho que esse aqui é interessante para poder mostrar como que uma experiência da universidade. Eu vou tentar passar ele direto do YouTube, que eu acho que talvez eu consiga compartilhar ele com vocês. Deixa eu tentar dessa. Meu nome é Rochelle Lagos, sou do Departamento de Química aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu conduzo um grupo de tecnologias ambientais. E a lógica do nosso grupo é transformar rejeitos, lixo, em produto. E a gente tem um foco muito em tecnologias que vão até o mercado. Esse projeto nosso do supressor de poeira, ele começa com um problema que tem a ver muito com o biodiesel. A cada 100 litros de biodiesel que eu faço, eu tenho 10 litros de uma glicerina muito suja e que é considerada um rejeito. A gente não tem muito bem definido o que fazer com essa glicerina. Vocês estão falando aí de 400 milhões de litros de glicerina no Brasil por ano. Então é um problema grande. E eu acho que aí tem uma grande oportunidade, né, para a ciência e de negócio de mercado. E a gente achou uma aplicação muito interessante na mineração. Quando eu transporto minério de ferro, outros minérios, ou quando eu armazeno esses minérios na forma de pilhas, ele é um pó muito fino. E o vento e o movimento do trem vão arrancar esse minério. E além de ser um problema ambiental, porque é um material particulado que vai contaminar as áreas, um problema das pessoas que vivem ao redor das linhas férreas, um problema econômico, porque eu estou perdendo minério, né? A solução para isso é você desenvolver uma coisa chamada supressor de poeira. E esse supressor de poeira, ele é uma solução de uma substância química que vai na forma de um chuveirinho nesses trens aí, nesses trens e nessas pilhas. Então, o que a gente fez foi transformar essa glicerina suja nesse supressor de poeira. Esse projeto ele foi inicialmente desenvolvido aqui na forma de 2 teses de doutorado. A FAPEMIG depois, ela deu para a gente uma bolsa, que era uma bolsa de mestre na empresa, que junto com a empresa Vert, a gente desenvolveu essa tecnologia já não mais na escala de bancada, na escala de laboratório. Dentro dessa empresa Vert, esse supressor ele foi modificado totalmente, muito diferente do que a gente tinha feito aqui na UFMG, e nós chegamos a uma segunda patente, que a gente chama de supressor de segunda geração. E essa patente ela foi agora licenciada para uma empresa chamada H2O. E hoje nós temos um reator de 10 mil litros funcionando nessa empresa, testes feitos na empresa Vale, na Cimentos Brenan, na CBMM, na CSN.
e as primeiras vendas começaram aí já nesse ano. A grande vantagem é que essa glicerina, além dela ser um rejeito, ela é um insumo renovável. E ela substitui o supressor, que hoje é de origem petroquímica. A empresa H2O, no momento, ela busca um segundo investidor que possa fazer com que esse supressor ele entre numa escala muito maior e ganhe uma fatia do mercado muito mais expressiva, né? Ô, Juliano, obrigado. Eu tenho que aprender como é que faz isso aqui, porque eu achei que nas apresentações ia dar certo e acabou não está dando, não. Eu vou ter que melhorar nisso aí. Mas com essa ideia do supressor de poeira, gente, eu queria abrir, na verdade, a discussão novamente, para a gente poder, então, fazer uma certa análise do que a gente está vendo. Ideia tem, na verdade, ela pode surgir de qualquer lugar. A gente conversou na aula passada também sobre as possibilidades de que novas ideias que venham a existir, e na prática a gente tem um mundo de oportunidades. Eu só queria responder ao Ricardo. Ele me perguntou se a prática de diminuição de custos, ela consiste em baratear esse preço e se isso é uma boa iniciativa. Olha, eu entendo que pode ser uma boa iniciativa, precisa ser planejada, porque assim como você, outras empresas também podem trabalhar com essa ideia, e normalmente isso é muito útil naqueles empreendimentos que já executam ou que já produzem esse material ou esse produto que está sendo tratado aqui. Então, se você quiser concorrer com uma empresa que já está estabelecida, tentando baratear o custo e colocando no mercado, sendo concorrente dela, você vai ter algumas coisas que são algumas dificuldades importantes que têm que ser colocadas na balança, porque a empresa que já está estabelecida, ela tem mercado e você está querendo buscar uma fatia do mercado dela. Será que essa mesma empresa que você quer buscar essa fatia de mercado, ela também não consegue se adaptar? E a partir daí ela não poderia acabar com esse novo empreendimento que você está querendo implantar? Então é importante que você consiga se diferenciar do mercado, não necessariamente só pelo preço, mas muitas vezes seria interessante que você consiga se diferenciar por outras relações. Qualidade, características. Muitas vezes características regionais são muito difíceis de serem incorporadas em grande escala. E aí você passa a ter, por exemplo, estruturas interessantes. Vou citar 2 exemplos em Diamantina. A gente tem, por exemplo, a biotecnologia podendo assessorar estruturas da vitivinicultura. O vinho produzido e as oliveiras, o vinho e as uvas produzidas na região de Diamantina têm características singulares. Então, é possível direcionar esforço para tentar transformar essa cadeia produtiva, em produtos totalmente diferentes de qualquer outro lugar do Brasil. E aí você consegue garantir, muitas vezes, preço, tá? E retorno para coisas assim. Concorrer só pelo custo, muitas vezes você vai estar brigando com pessoas com seus concorrentes, e aí a briga, na verdade, é quem consegue produzir mais por menos. E quem já está no mercado e já produz uma quantidade maior pode ter vantagem nesse cenário. Então, por isso é importante fazer uma análise prévia para poder não entrar numa situação que muitas vezes pode ser desfavorável para aquele que está querendo empreender, mas que está iniciando nesse processo. Tá, Ricardo? É só uma dica para poder pensar. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode usar daqui, da questão regional, se a gente quer começar pequeno e de forma distinta de outros empreendimentos, que pode ser bastante vantajoso. Tá? A gente está aberto para pergunta. Temos perguntas? Juan, Eduardo, diga. até referente sobre a terceira avaliação do custo, sobre o plano de negócio. Esse plano de negócio a gente pode fazer na cidade da gente ou necessariamente em Diamantina? Eduardo, eu entendo que pode ser nesse planeta ou em outro, sem problema nenhum.
qualquer canto do mundo. A ideia é que você consiga tentar entender, nesse planejamento, qual que seria o melhor lugar para poder colocar isso em prática. Você quer, assim, eu vou pegar duas coisas que são importantes aqui na parte norte do estado, que muitas vezes a gente, talvez não na parte norte exclusivamente, mas vou fazer uma pergunta para todo mundo aqui refletir. Qual que é a importância do pão de queijo para Minas Gerais? Grande, pequena? Enorme. A gente se... Não. Pode falar, Camila. Pode falar, Eu acho que afeta tanto culturalmente, assim, como na economia também. Pois é, o pão de queijo é praticamente a identidade de Minas Gerais, não é? Será que a gente consegue colocar e vender pão de queijo na Índia? Uai, eu acho que daria, mas se der certo aí, já não sei. Pois é. E na China, que tem a maior população do mundo? Se 1% ou 0,1% da população chinesa comprar pão de queijo, nós estamos falando de um país do tamanho da Inglaterra inteiro consumindo pão de queijo. Eu consigo ter escala para poder dar suporte a essa quantidade em população? Eu consigo ter logística para poder fazer isso? O meu planejamento de negócio pode abarcar coisas assim. Então, o pão de queijo é algo que a gente sabe fazer. O mineiro sabe fazer pão de queijo com maestria. A gente consegue ter pessoas que têm uma mão excepcional para poder fazer pão de queijo. Disso eu não tenho dúvida. E na região de Diamantina, a gente poderia começar a exportar pão de queijo com queijo da região, que também tem uma característica peculiar e que é regional e importante, que a gente poderia começar a buscar novos mercados, que não o mercado de Diamantina. Mesmo produzindo tudo aqui, a gente pode transformar isso num produto de exportação. Ele tem aceitabilidade fora daqui? A gente tem que validar essas coisas, mas a princípio, sim, a gente pode apostar numa ideia dessa. E o segundo grande produto que eu enxergo, por exemplo, para a região Minas, de uma forma geral, e aí eu estou pegando a parte norte, onde a gente tem, como o FVJM, Instituto Federal, uma certa influência em relação à área de abrangência. Seria a carne de sol. Então, ou a carne serenada. A gente tem qualidades distintas, mas é um produto que pode ser mais bem explorado, não necessariamente em nível regional, mas possivelmente em nível nacional ou mesmo em nível de exportação. Posso tentar trabalhar coisas dessa natureza? Posso. Assim como eu posso pensar também em montar uma produção artesanal dentro de uma propriedade, ou dentro, seja urbano ou rural, para poder produzir geleia de jabuticaba. Se eu tenho, por exemplo, capacidade de aproveitar um fruto que está disponível no meu quintal. Então, a questão do plano de negócio, ele depende muito da motivação de quem está se posicionando para poder fazer. Tira a parte negócio e vamos para a parte projeto social. Eu vou tentar separar isso como o seguinte: eu vou chamar de negócio aquilo que está vinculado ao empreendedorismo clássico, que tem retorno financeiro. E vou chamar de projeto aquilo que não necessariamente tem retorno financeiro, para a gente poder tentar equalizar isso, esse discurso, até para a gente poder conseguir entender isso melhor. Mas vamos pensar um projeto. Olha, Diamantina tem algumas características que são importantes? Tem. Ambientalmente, eu posso pensar numa solução para tentar melhorar as áreas afetadas pela exploração de garimpo? Posso. Qual que é o processo que eu posso, então, melhorar com isso? É uma recuperação ambiental? É uma ideia. É uma recuperação cultural para tentar realocar as pessoas que se dedicaram à atividade de extração mineral, garimpo, e tentar realocá-las em uma outra atividade? Pode também. Todas essas ações têm relação social. E todas elas são projetos interessantes para a gente poder desenvolver. Então, assim, é muito importante a gente poder tentar avaliar qual é a motivação que nos impulsiona para poder dar sequência às nossas, a um projeto ou a um negócio. Mariana. Ô, Juan, não é porque o Ricardo perguntou sobre patente, a gente pode falar depois, né, Juan, sobre patente, Ricardo? O que você acha, Juan?
que ele está curioso, como que funciona a questão da patente, a gente pode falar um pouquinho mais para frente? Juan, você está me ouvindo? É que eu fiquei falando desculpa. com o microfone desligado. Desculpa eu. Desculpa eu aqui também. Ô, gente, olha só, a patente, eu vou fazer o seguinte, eu não vou voltar para a apresentação e eu quero conversar com vocês 3 minutinhos, porque a gente tá chegando, agora são 8h32 no meu relógio, a gente está chegando mais para o final do encontro de hoje. Eu acho que a pergunta do Ricardo é interessante para a gente poder pensar o seguinte. Primeiro, o que é uma patente? Patente, o próprio nome, ele carrega muito do conceito por trás das coisas. Então, patente significa aberto, claro. A patente é algo que a gente tem como uma troca. Então, assim, é um documento, é um documento que ele está descrevendo uma tecnologia. Essa tecnologia, ela apresenta, na verdade, 3 possibilidades. Ela pode ser uma tecnologia de produto, ela pode ser uma tecnologia de processo, ou pode ser um novo uso para um determinado produto. Tá? Normalmente isso funciona melhor, a questão dos usos na indústria farmacêutica. Eu tenho, por exemplo, um medicamento que assim, ele tem capacidade anti-inflamatória, e de repente a gente começa, com estudos e desenvolvimento tecnológico, descobrir que ele não tem só atividade anti-inflamatória, mas ele tem atividade, por exemplo, com uma outra finalidade. O Viagra sai de uma situação dessa. Tá? Então, assim, são situações que a gente acaba tendo. E aí, a patente em si, ele é um documento público. É o primeiro grande ponto que eu queria deixar claro. E o segundo grande aspecto da patente é que ela tem a característica de que ela precisa ser reprodutível por um técnico do assunto. Então, ela tem que ter suficiência descritiva para que uma pessoa técnica da área consiga reproduzir o que está protegido na forma de patente. E aí eu posso pensar o seguinte: toda patente, ela publiciza uma informação técnica que pode ser usada, inclusive, para poder desenvolver algo, vamos pensar assim, para produzir algo. Vou parar com um ponto final aqui. Por quê? O que é o direito que uma pessoa que detém uma patente consegue usufruir, tá? Eu tenho desenvolvido alguns processos, alguns produtos na forma de patente. Eu tenho, até hoje, são 8 processos que eu solicitei proteção patentária. E tivemos alguns softwares também. O que acontece? Eu estou passando por um momento que é o seguinte: quando a gente a gente faz um pedido de proteção em termos de patente, o que acontece? A gente, com o Estado, a característica de que a proteção de conhecimento ela se dá por um tempo determinado. Então, ela tem duração no Brasil de 20 anos, tá? De proteção, no sentido de que ninguém, sem autorização daquele proprietário da patente, pode produzir e comercializar aquele produto, aquele processo, aquele uso, sem autorização expressa da pessoa que detém o direito. E aí entra um ponto que é extremamente importante. Se eu for usar a patente para poder produzir, mas não comercializar, eu posso fazer uso de qualquer patente. E mais, eu posso buscar também informação em bancos de patente para poder pegar uma informação técnica e melhorar essa informação técnica, ou adaptar essa informação técnica com conhecimento novo. E esse conhecimento novo, se for algo que se diferencia daquele conhecimento base, ele acaba tendo uma nova característica que ele pode, então, ser protegido, tá? Gerando uma nova patente. Então, quando você tem uma informação, uma patente de invenção, ela acaba sendo uma informação técnica que precisa necessariamente estar descrita
para que um técnico do assunto consiga reproduzir. E o que significa ser técnico do assunto? Um graduado é um técnico do assunto? Uma pessoa que terminou a faculdade, terminou um curso de graduação? Não. Um técnico do assunto é alguém de nível médio técnico. Então, toda patente de invenção, ela tem a necessidade de ter a descrição para que uma pessoa técnica consiga reproduzir. Isso gera uma vantagem importantíssima para que a gente possa buscar conhecimentos. Eu vou fazer uma vírgula aqui, tá? Porque esse assunto de patente, como eu tenho trabalhado com isso há muito tempo, eu me empolgo. Mariana sabe que eu me empolgo. Pois é, Espera um pouquinho, Mariana. É por causa dessa empolgação. Está fechando aqui. Mas eu queria colocar uma outra pulga atrás da orelha de todo mundo. Porque é o seguinte, a patente, ela protege o mercado consumidor. Então, se a patente foi protegida no Brasil, esse direito de não deixar outra pessoa produzir e comercializar, ele é garantido no Brasil. Mas ele não é garantido fora do Brasil. Aí eu vou fazer um paralelo. Se alguém protegeu alguma coisa nos Estados Unidos, ele não protegeu no Brasil, o que acontece com aquela patente que estava protegida lá, mas não está protegida aqui? Ela pode ser produzida na íntegra, sem a necessidade de pagar royalty para quem produziu fora do Brasil, porque ela não teve interesse em proteger o mercado brasileiro. Vou dar um exemplo do que a gente está falando aqui. Todo mundo conhece a Air Fryer? Quantas empresas produzem a Air Fryer no Brasil? Várias, não são? Você consegue comprar, por exemplo, da Arno, da Mundial, sei lá, tem um punhado que produz. Por quê? Porque a patente dela ela não teve o Brasil como um mercado que ela queria proteger. Ela não requereu essa patente no Brasil. Então, o mercado brasileiro está aberto para qualquer pessoa que queira produzir e comercializar. E aí vocês podem pegar a tecnologia de qualquer lugar do mundo, avaliar se no Brasil existe. Se não existe, você pode produzir e comercializar. Você vai ter um diferencial de mercado fantástico. Mariana, eu encerro aqui. A gente está fechando essa de hoje, mas eu queria deixar isso aí para o pessoal pensar um pouquinho. E depois os bancos de patentes estão todos disponíveis, tá, gente? De forma gratuita, até para a gente poder buscar isso também. O pessoal não pode tocar nesse assunto no finalzinho da aula, né, Juan? Porque ele empolga o Juan e me empolga também. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar. A gente, inclusive, tem material, né, Juan, que a gente já desenvolveu lá no CITEC, alguns materiais de divulgação desse assunto, viu, pessoal? Eu posso ver alguns que a gente já elaborou lá e trazer para vocês e colocar lá no grupo também, né, Juan? Aproveitar isso, que teve o interesse aqui, que já começou com o assunto. E outra coisa, Juan, posso deixar um dever de casa para eles? Baseado na pergunta do Ricardo, que eu gostei. Então, pessoal, ideia inovadora, a gente pode patentear a ideia? Não responde não, viu, Juan? Vai deixar essa questão para o pessoal responder na próxima. A gente pode patentear ideia? Ideia é patenteável? Semana que vem eu quero saber, viu? É semana que vem mesmo, né, Juan? Nossa próxima aula, terça? Segunda-feira. Segunda-feira é nossa aula. Desculpa, gente. Segunda-feira é nossa próxima aula. Eu estou muito ruim, eu pus o calendário lá e não prestei atenção. Mas posso deixar esse dever, Juan, para eles? Para a gente também pensar... Pode. Eu gostaria, na verdade, de deixar 2, não só esse. Então, eu acho que esse é uma provocação importante. E o segundo ponto que eu queria colocar para vocês é que, como a nossa estrutura ela é muito condensada, a primeira atividade que vai ser na terça-feira, eu queria relembrar um pouco dela, que é uma apresentação na forma, um áudio, para poder falar o seguinte: olha, quais são as habilidades e o que é empreendedorismo e quais as habilidades de um empreendedor? Basicamente, essas duas perguntas que eu quero que vocês respondam na forma de um áudio rápido para poder ser entregue na terça-feira. Tá ok? E aí, eu gostaria que, a partir dali, vocês também já começassem a se organizar em grupos de até 5 pessoas, para a gente poder construir essas ferramentas de planejamento, que nós vamos tratar na semana que vem. E vai ser importante para a gente já ter esses grupos organizados. Então,
O dever de casa, eu já contei qual que é a avaliação para a gente poder entregar no dia 8, tá? E a ideia de montar esses grupos é para a gente poder organizar essas ferramentas do como que a gente vai poder planejar melhor o novo negócio, que a gente já começou a conversar um pouco delas aqui, que também fazem parte da base conceitual, e eu quero, na quarta-feira, apresentar para vocês algumas ferramentas mais técnicas, que eu vou passar isso também pelo WhatsApp e pelo e-mail, para a gente poder construir isso como uma ferramenta mais robusta para a gente poder tomar a decisão na sequência. Tá bom? Eu demorei 2 minutos a mais da aula, Juliana, mas era só para dar esse recado final. Eu queria encerrar por aqui, e aí a gente retoma na semana que vem. Desejar a todos um excelente final de semana, tá? E aí a gente consegue, então, fechar essa primeira parte essa semana. Se tiver alguma dúvida, a gente ainda está aqui, mas se não, a gente retoma na semana que vem. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Juliana, e obrigado, Mariana, viu? Por toda... Obrigada, Juan. Obrigada, Juliana. Obrigada, Mariana. Obrigada, pessoal. Até segunda, né? Dia Abraço. 7 é segunda, né? Então até segunda. Dia 7 é segunda. Então tá bom, gente. Desculpa. 20 é às 10 para as 9, então, né? Não é isso, Juliana? 10 para as 9, segunda-feira. Então tá bom. E fica com os 3 deveres de casa, então, hein, gente? Os 2 que o Juan passou, o grupo, o videozinho, um vídeo simples. Não é vídeo, não, é áudio, Mariana. Ah, é áudio, desculpa, Ju. É só um áudio. É um áudio de WhatsApp. Rapidinho. É mais simples ainda do que vocês já fizeram. É um áudio de WhatsApp, rapidinho. Falando isso aí que o Juan falou. E eu vou passar isso lá no grupo, tá, Juan? Porque aí quem saiu, não viu o dever de casa, fica para terça-feira. Obrigado, pessoal. Desculpa aí a confusão. Até mais. Tchau, gente. Abraço. Gente, obrigado, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigado pela aula e até mais. A aula foi muito boa. Valeu. Valeu, obrigadão. Ô, Juan,